A grande chave que levou o Flamengo à final da Copa do Brasil tem muito a ver com a estratégia que o Felipe Luiz escolheu depois que teve um jogador expulso. E com um jogador a menos, o Flamengo conseguiu segurar o Corinthians e chegar à terceira final de Copa do Brasil seguida. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, jornalista analista de futebol. No vídeo aqui de hoje eu vou falar sobre o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, jogo em Itaquera, jogo na Neoquímica Arena que acabou 0-0. O Corinthians precisava reverter o placar do primeiro jogo, né? O Flamengo ganhou de 1-0 no primeiro jogo. Eu comentei sobre esse jogo, as nuances táticas e tudo aqui no canal. E agora eu vou falar sobre o segundo jogo. Esse segundo jogo teve o Flamengo indo com o mesmo time da primeira partida, mesmo sistema, 4-2-3-1, só que o Corinthians mudou. O Corinthians deixou o 4-3-1-2 para trás e foi num 4-2-3-1, espelhando o Flamengo em posicionamentos, né, de campo. E a ideia desse Corinthians era ter mais jogadores para atacar, né, porque além do Yuri Alberto de centroavante, ele tinha também o Thales de um lado e o Romero do outro. Então eram quase que três atacantes, já que o Corinthians precisava pelo menos de um gol, né? Precisava marcar pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Então a ideia era essa, usar esses dois atacantes para se juntar ao Yuri ali na frente e os dois laterais subirem também. Essa foi a estratégia do Corinthians, mas ela não funcionou tão bem. Tanto que nos primeiros minutos de jogo, até o minuto 27, que é quando a partida muda, quando o Bruno Henrique é expulso, mas nesse início de jogo, o Corinthians só teve uma finalização a gol. Enquanto o Flamengo teve algumas chegadas, algumas jogadas, chegou até ter um gol anulado. Então, até a expulsão, o Flamengo era melhor no jogo, dominava algumas ações ali. Não era grande partida do Flamengo, também não era, mas o Flamengo estava um pouquinho melhor. O Flamengo é um time que tem escolhido com o Felipe Luiz ser um time que aglomera bastante jogadores do lado do campo, ele tem escolhido atacar mais pelo lado, então ele junta vários jogadores ali, avança por esse setor e depois cruza uma bola na área, tenta alguma infiltração ali, faz alguma jogada ali. Ele faz isso porque ele acredita que o lado do campo normalmente é onde está menos congestionado, então ele consegue avançar um pouco mais. E também porque eu acho que tem muito a ver quando ele perde a bola, ele conseguir fazer um perde e pressiona mais eficiente. Porque se você perde a bola do lado do campo, quando você pressiona o time adversário, você consegue fazer a pressão vindo do centro para o lado, porque o lado, a linha lateral, né, ela te ajuda na, entre aspas, marcação, porque se você empurra o time para o lado, ele não consegue sair mais para o lado porque ele acaba saindo do campo. Então o Flamengo faz um pouco esse tipo de pressão na hora de marcar no pós-perda, porque é um jeito de ele aproveitar um pouco a beirada do campo para usar de marcação, e o Flamengo estava fazendo isso nesse início de jogo e ameaçando bastante em bolas paradas. Criou uma boa chance e teve um gol anulado assim. Só que o jogo muda completamente quando tem a expulsão do Bruno Henrique. E agora eu vou para esse ponto e trazer a prancheta tática para falar sobre isso. Aqui em vermelho o Flamengo foi 4-2-3-1, né? E quando teve o Bruno Henrique, que estava jogando aqui, expulso, ele estava responsável principalmente por arrancar aqui pelo lado e voltar para defender e fazer duas linhas de quatro na hora de defender, né? O Flamengo defendia com duas linhas de quatro. Ele foi expulso. Em vez de o Gabigol vir para cá e você manter mais ou menos o mesmo sistema, o Felipe Luiz pensou em outra estratégia. Como o Gabigol não tem tanto essa capacidade de voltar pelo lado, ajudar na marcação e ser um jogador de lado de campo, ele quer muito mais que ele seja um atacante de infiltração aqui pelo centro. O que ele fez? Ele colocou o Fabrício Bruno no time. E qual que era a ideia? Trazer, sai o Gabigol e vem mais um zagueiro. Daí você faz uma linha de 5 aqui atrás, com aqui o Alexandro, aqui o Wesley, aqui os dois Léos, né? O Léo Pereira, o Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. E aqui na frente, ele deixa o Arrascaeta aqui na frente e faz um trio com o De La Cruz, o Pulgar e o Gerson. E a ideia era o seguinte, nos contra-ataques, ele subia os dois laterais para arrancar, os dois têm velocidade, usaria eles para buscar os contra-ataques. E na hora de marcar, ele marcava aqui pelo centro, né? Se a bola tá por aqui, o Gerson pressionava aqui, se passasse pelo Gerson, o lateral saltava aqui para marcar, e aqui você ainda tinha 3 ou 4 para defender atrás. E outra opção, e outra estratégia também era você fechar bem o centro da defesa para você bloquear finalizações aqui por dentro. E por outro lado, você ter uma linha de 5 dificulta mais o adversário. Por exemplo, o adversário vai botar
também 5 jogadores na última linha aqui. Então, fica mais difícil para o adversário criar superioridade porque você tem 5 contra 5. Então, fica mais difícil. Então, a estratégia do Felipe foi essa. Ele pensou muito mais aí em como o Simeone, que foi o técnico que ele teve, defende, como segurar mais o Corinthians do que propriamente criar jogadas. Porque nessa situação do Flamengo ter uma vantagem por já ter ganhado o primeiro jogo e tá jogando fora de casa com um jogador a menos, ele sabia que ele não ia conseguir mais ter muita posse de bola. Então, o Flamengo conscientemente deixou mais a bola com o Corinthians, passou a defender com uma linha de 5 e contar muito com o apoio desses 3 jogadores. É importante que eles jogaram muito bem. O De La Cruz acabou saindo no começo do tempo, né? Não sei se foi uma lesão de ficar muito tempo fora, se foi cansaço. Ele pediu para sair. Mas o Gerson foi muito importante aqui, não só na marcação, ele ganhou vários duelos, foi muito importante, como também na progressão, porque muitas vezes as jogadas do Flamengo saíam por esse setor e avançavam por aqui. E daí você tinha uma Arrascaeta aqui dando opção, o Gerson vindo para cá, o lateral aqui o Wesley, e esses 3 criando jogadas na defesa do Corinthians, que muitas vezes estava adiantada, né? Sobrava só, como o Corinthians subia bastante com os laterais, sobrava praticamente 2 zagueiros aqui. E o Flamengo tentando contra-ataques aqui. O Flamengo nem encaixou e também não criou chances de gol, mas o principal não era isso. O principal era se defender bem. E o Flamengo conseguiu se defender bem e segurar o Corinthians. Então, se a gente pensar do lado estratégico, o Flamengo foi melhor do que o Corinthians. O Felipe Luiz foi melhor que o Ramon Dias. Mas o Corinthians também, a gente tem que lembrar que o Corinthians nessa temporada passou por alguns técnicos, passou por alguns elencos. E o Corinthians ele tem mais facilidade de atacar quando ele tem espaço, que é um time que reage melhor do que constrói, ou que seja um time mais proativo, de criar chances. É um time que foi se moldando mais para ser um time de contra-ataque porque a temporada exigiu isso também desse time, porque você pensa, mudou muito de treinador e às vezes você criar um time que seja mais construtor, que seja mais proativo, dá mais trabalho. Igual eu estava falando da seleção brasileira em outros vídeos aqui no canal. Você criar do zero é um pouco mais complicado, ou abrir espaços na defesa é muito mais complicado do que você atacar eles. Então, pro técnico do Corinthians, pro Ramon Dias, para todo mundo, numa temporada que o Corinthians briga para não cair, trocou muito o elenco e a comissão técnica, é mais difícil. E o Flamengo, até sabendo disso e com um jogador a menos, forçou o Corinthians a abrir espaço. E o Corinthians não conseguiu. Tentou fazer cruzamentos, o Ramon Dias tentou mudar o time. E quando entrou o Igor Coronado, acho que o time melhorou um pouco. Talvez ele pudesse ter entrado já no intervalo. Acho que talvez melhorasse um pouquinho o Corinthians. Mas, no final das contas, o Flamengo teve uma classificação merecida. Teve o problema de ter um jogador a menos, mas conseguiu contornar bem isso e levar o time para a final. É a terceira final seguida do Flamengo. O Flamengo foi campeão em 22, em 23 perdeu do São Paulo e agora chega de novo. Isso mostra que o Flamengo continua tendo um bom elenco, apesar de trocar muito de treinador e ter alguns momentos ruins de gestão de clube, né? Principalmente na parte do futebol, mas continua sempre tendo elencos muito fortes. Né? O elenco do Flamengo ainda é muito forte. Você tem o Gerson que joga muito, que tem jogado muito bem, você tem o próprio Arrascaeta, o De La Cruz os do meio de campo ali. Além disso, você tem o Pedro que está machucado, mas faz parte do elenco. O Gabigol que não vem em boa fase, mas ainda faz parte. Na defesa tem o Léo Ortiz que o Felipe Luiz dando mais protagonismo a ele, botando ele na defesa, fez o time melhorar a defesa. Então, é um elenco repleto de bons jogadores e que se focar numa competição ou trabalhar bem, a tendência é ir evoluindo, né? Tanto que na temporada passada, mesmo sendo uma temporada não tão boa do Flamengo, em alguns momentos até ruim, o Flamengo chegou na final, porque ele priorizava muitas vezes a Copa do Brasil, e essa temporada foi assim também, tanto que no Brasileiro às vezes não está conseguindo disputar tanto quanto na Copa do Brasil. Então, nesses momentos de mais concentração, de um time com mais fôlego, ele consegue ter melhores resultados. E o Felipe Luiz está encaixando bem o time nesse momento. Acho que o Felipe Luiz, em pouco tempo, conseguiu dar uma cara para esse time, que é um pouco diferente da do Tite. Acho que tem algumas coisas parecidas, mas já é mais a cara do Felipe, a gente já vê isso nos jogos. Conseguiu recuperar alguns jogadores, trocar algumas posições. Não dá para dizer que é um super trabalho do Felipe, até porque é muito curto, mas está dando uma cara para esse time. Ajudou muito o time a chegar na final, onde enfrenta o Atlético Mineiro, que eu acho que não dá para dizer que tem favorito nesse confronto. Acho que o Atlético até tem um trabalho mais longevo do treinador, né? O Gabriel Milito já está mais tempo ali, conhece mais o elenco já joga um futebol mais do jeito que ele quer, né? Até porque ele está mais tempo.
Mas nada descarta o Flamengo, que tá jogando um futebol interessante, que tem o Felipe Luiz, que tem ideias muito interessantes, que tem um estudo muito interessante, uma percepção muito grande de jogo que a gente percebeu agora. Claro, são só 4 jogos dele pelo Flamengo, mas a gente já viu uma carinha, algumas ideias ali, o que é sempre importante para o nosso futebol, né? Se a gente pensar, Gabriel Milito e Felipe Luiz, há uma temporada não estavam treinando os times profissionais aqui no Brasil, né? Então a gente está, não diria renovando, mas a gente está sempre trazendo novas opções de treinadores e de jogadores aqui. Eu acho que isso tem sido importante para o nosso futebol, para a gente ver novas visões, novos tipos de jogo aqui no Brasil. Isso é sempre importante, é sempre muito bom para o nosso futebol aqui no país. Então é isso, esse meu vídeo sobre o duelo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. Volto aqui com mais vídeos. Eu tô com a ideia de trazer mais entrevistas aqui pro canal. Então tô negociando umas entrevistas, a agenda de algumas pessoas para poder voltar a falar com eles por aqui. E sempre que der, fazer análise de vídeos de assuntos da semana, mas eu também vou trazer assuntos mais amplos de futebol. Tenho uma ideia aí que eu já tenho para gravar durante essa semana. Se der tudo certo, vai sair ainda essa semana. Então é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou. Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse jogo, sobre quem é favorito na final, por favor, comente aí nos comentários. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e valeu!